Olá pessoal, no tutorial de hoje vamos aprender a fazer este modelinho aqui, dessa sandalinha. Se você gostou desse modelo, deixe o seu like e me siga na minha nova lojinha no Instagram. Para fazer essa sandalinha nós vamos precisar de 2 pérolas, essa daqui eu usei a Furta-Cor, é o tamanho número 9. Eu vou utilizar 2 solinhas de crochê com 70 pontos. Vocês verificam aí, às vezes o tamanho pode ser variado de acordo com o ponto, mas ela precisa ter 70 pontos pra gente conseguir a mesma quantidade de pontos aqui pra fazer as laterais e os fechamentos, né? E eu vou utilizar agulha de 1,75, agulha tradicional mesmo. E pra fazer a sandalinha, eu utilizei esse fio Bella. Ela é toda na mesma cor. A cor é essa aqui, 704. E eu utilizei ela toda na mesma cor. E aqui eu fiz uns pontinhos, ó, com uma linha Anne um pouco mais clara. Só que eu não tenho a numeração desta linha, não sei mais qual é a cor dela, porque ela já é um restinho que eu tenho, né? E aí eu utilizei um pouquinho mais claro, tá vendo? Mas isso não influencia, você pode usar qualquer outra linha que você tiver, ou usar a mesma linha no mesmo tom. Então, pra começar aqui, nós vamos pegar uma das solinhas, ou se você for fazendo a solinha emborrachada, você faz a carreira de ponto baixíssimo, né? E aí, vamos começar. Então, aqui nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo, né? Vamos começar aqui, eu começo aqui mais ou menos na parte de trás aqui, né? E aí, a gente pega só na alcinha de fora, a gente não trabalha, só na alcinha de dentro, a gente não trabalha na de fora, porque a de fora, ela vai servir pra gente unir as solinhas, né? Então, vamos trabalhar somente nas alcinhas de dentro, né? E a solinha tem que estar com o lado direito pra cima e o avesso pra baixo, tá? Que a gente vai unir depois na outra solinha, né? E esse daqui vai virar o lado de dentro. Aí, eu faço aqui uma correntinha, volto lá no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aí, a gente puxa a nossa linha e vamos fazendo aqui ponto baixo em todas as correntinhas, até a gente voltar aqui pro mesmo lugar. Daí, eu já vou aproveitar pra ir escondendo esse fio, né? E vamos fazendo ponto baixo aqui até chegar do outro lado. Até chegar aqui novamente. E vamos fazer isso por 3 carreiras. No final dessa carreira, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como que eu finalizo a carreira, né? Pra ficar mais perfeitinho a união das carreiras sem que fique aparecendo muito. Então, eu vou fazer aqui essa carreira de ponto baixo e vou voltar aqui. Então, vou fazer aqui meu último ponto baixo aqui. Aí, eu vou fazer igual eu fiz no início, vou vir aqui dentro do primeiro ponto baixo da outra carreira. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, né? Faço ponto baixíssimo aqui, aí eu faço uma correntinha e volto dentro do mesmo ponto e faço outro ponto baixo. Aí, aqui depois não precisa ficar preocupado aqui, esses buraquinhos, se caso fique algum buraquinho conforme você for fazendo, que eu vou ensinar pra vocês como consertar. E também, normalmente, quando a gente vai lá e molha o sapatinho pra modelar, os pontos se fecham, né? Então, é normal que às vezes apareça talvez algum buraquinho aqui. Então, a gente fez essa carreira aqui, estamos na segunda e vamos fazer mais uma. Quando eu terminar minha terceira carreira, aí eu volto aqui pra gente dar continuidade, tá? Terminei aqui as minhas 3 carreiras de ponto baixo e aqui eu vou finalizar aqui as carreiras, né? Aí, eu não vou fazer o último ponto aqui, eu vou deixar um ponto baixo aqui, ó,
sem fazer pra gente finalizar, porque o intuito é que a gente não crie mais pontos, né? Aqui ficou, aqui esse espaço aqui é da correntinha que a gente faz, né? Mas ele não vai nos atrapalhar. Então, o que que eu faço? Eu puxo a linha, geralmente eu deixo um tamanho maior, porque fica mais fácil pra gente arrematar, né? Aí eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou colocar aqui, e nós vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo da outra carreira aqui, ó, vindo por trás, por dentro aqui. A gente vai enfiar a agulha vindo por dentro, puxa bem, daí a gente vai vir pegar esta laçadinha do ponto, que é onde a gente trabalha, e mais essa daqui da frente. E a gente vai vir de cima para baixo. Aqui a gente já regula, porque esse daqui vai ser o tamanho do ponto, então se você deixar, ó, tá vendo? Vai ficar um buraco. Então, não pode. A gente regula bem. E aqui, ó, era onde que era pra eu ter feito aquele ponto baixo, né? O último que eu deixei. Então, eu vou vir de fora, de dentro pra fora, né? Ou de fora pra dentro, desculpa. E coloco a minha agulha lá, né? E aí, coloquei. Aí, vai sair aqui, né? Quando sair aqui, eu já vou vir aqui, colocar aqui de novo que saiu. Eu já vou vir aqui num pontinho mais próximo aqui, ó. Deixei bem puxadinho, venho no pontinho mais próximo aqui e já vou dar um nozinho aqui. Por quê? Porque isso vai fazer com que não abra, tá vendo? Fica aqui. E aí fica bem disfarçadinho e a gente não faz um ponto novo. Geralmente eu gosto de deixar essa linha aqui solta, sem arrematar ela até o final do trabalho. Por quê? Se tiver algum buraquinho, igual eu falei aqui embaixo, ó, tá vendo? O meu já sumiu. Se tiver algum buraquinho aqui, a gente tem como usar essa linha pra esconder. Então, eu vou deixar ela aqui dentro e não vou trabalhar. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Agora, para fazer a parte da frente, nós vamos pegar a linha sem trabalhar, vamos reservar a basezinha que a gente já fez, né? E nós vamos pegar aqui a mesma linha e vamos fazer aqui 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, desviou 13, 14, 15, 16 correntinhas. Aqui, pra gente virar o nosso trabalho, nós vamos fazer mais duas. 1, 2. E aqui eu deixei marcado, né, porque a gente vai pular 1, 2 e vai voltar na terceira correntinha, vai fazer um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer pontos baixos até chegar lá no final das correntinhas, no final da carreira. Então, vamos fazer todos os pontos baixos até chegar aqui no último ponto. Bom, terminei aqui, né? E aí, eu fiquei com 16 pontos baixos aqui nas correntinhas, né? Então, nós vamos virar o nosso trabalho, não vamos fazer correntinhas pra virar, nós vamos virar. E aí, a gente vai pular este primeiro ponto aqui e vamos fazer no próximo ponto. E vamos fazer isso até o final da carreira. Eu vou fazer aqui com vocês rapidinho, para eu já mostrar como vai finalizar a carreira. Então, só ponto baixo mesmo, sem nenhum segredo. Eu vou fazer aqui pra vocês e já volto pro vídeo não ficar tão longo. Terminei aqui, e aqui sobraram 2 pontos baixos, né? Esse daqui e aquele que a gente fez de virada, né? Então, a gente vai pular este ponto e vai fazer ponto baixo só no último ponto. No último ponto, né? Não vamos fazer naquele ponto. Então, nós vamos pular um ponto no início e um ponto no final da carreira,
em todas as carreiras até a gente ficar com um total de 7 pontos baixos na carreira. Então, a gente vai fazendo aqui até a gente ficar com só 7 pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro e vou no próximo e faço ponto baixo. E isso eu vou fazer no início e no final. Então, eu vou, quando chegar aqui no final, eu vou pular este ponto aqui e vou fazer já direto nesse. E quando eu tiver com 7 pontos aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Terminei aqui. Aí aqui, ó, vai ficar assim, essa pecinha assim. E aqui deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras aqui. Aí a gente vai fazer mais uma carreira, só que nesta carreira aqui, nós vamos pular só um ponto. E nós vamos ficar com um total de 6 pontos. 2... Vamos ficar com um total de 6 pontos. Aqui. Só vamos pular um ponto, né? Então, a gente totalizou 7 carreiras aqui. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, a gente vai fazer pontos baixos ao redor de toda essa pecinha que a gente criou. E aí, o ponto baixo, ele é dentro aqui desse espacinho, né? Entre uma carreira e outra. Aqui dentro desse espacinho e aqui entre uma carreira e outra. A gente faz dentro desse espacinho. E aqui, ó, vai ser dentro da correntinha que a gente fez anteriormente. A gente vai fazer um ponto baixo, né? E aí, a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E depois vamos fazendo os pontos baixos em cada correntinha que a gente já tinha feito para fazer a nossa base. E aí, vamos fazer isso em toda a volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente volta. Chegando aqui no final, nós vamos fazer só um ponto baixíssimo mesmo, né? E vamos cortar o fio. E aí, eu não vou utilizar esse mesmo fio pra gente fazer o acabamento. Nós vamos cortar, trazer ele aqui pra dentro de novo, né? E aqui a gente arremata ele aqui dentro mesmo, esconde ele aqui dentro, tá? Aí eu vou arrematar, esconder e já venho pra gente dar sequência. Então, agora a gente vai pegar aquela partezinha que a gente fez, aquela pecinha. Vamos posicionar ela aqui no meio certinho do sapatinho, tá? Aqui à frente. Pra você saber como posicionar, você vem aqui no meio, aí você conta quantos pontos ficou aqui na sua e coloca metade pra cá e metade pra cá. E você pode colocar um marcador de ponto em cada pontinho. Então, a gente vai vir aqui na alcinha de dentro, tá? Vamos deixar de fora livre. Vamos vir na alcinha de dentro e vamos pegar o último ponto da carreirinha que a gente trabalhou lá. E vamos fazer pontos baixíssimos aqui pra unir as duas. Eu vou deixar um fio bem longo aqui atrás pra depois ficar fácil de arrematar. Então, deixa eu ajeitar aqui a minha, pronto. E a gente vai fazer pontos baixíssimos até unir toda a solinha, unir toda essa frentezinha. Então, eu venho aqui, aí eu venho no próximo ponto aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo aqui, no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui a gente não pode trabalhar pontos apertados, tá? Pra não emborcar, né? Então, vamos unir todos com pontos baixíssimos, pegando um ponto de lá e um ponto de cá. E fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e depois, quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, eu fiz pontos baixíssimos aqui em volta, conforme eu falei, né? Eu fiz em todos. E
aqui, eu fiz o último ponto baixíssimo normal aqui no último ponto. Aí eu vou puxar a linha, deixar um tamanho grande pra não ficar sofrendo pra arrematar, né? Vou puxar a linha e aí eu vou jogar aqui pra dentro, no mesmo pontinho, aqui. Vou trazer ela aqui pra dentro aqui, né? A gente puxa bem pra não ficar os buraquinhos. E aí, vou esconder ela aqui dentro, né? E aí, agora a gente vai trabalhar na parte do calcanhar, pra fazer a parte de trás, tá bom? Agora, vamos trabalhar o calcanhar. Pra gente começar a parte do calcanhar, nós vamos vir aqui, contar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vamos entrar aqui. Aí, o que acontece? No 7º ponto eu entrei, aí eu venho só na alcinha de dentro, né? Faço uma correntinha, volto no ponto normal e faço um ponto baixo. Aí, a gente dá uma puxadinha aqui na linha pra assentar o ponto, né? E aí, vou fazer pontos baixíssimos até chegar do outro lado. Então, aqui, a gente também tem que contar 6 pontos baixos para dar a mesma distância, né? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, então a gente tem que fazer até aqui. A gente pode até marcar, ó, dá certinho, tá? Aí, eu vou fazer aqui até o outro lado e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui do outro lado, então eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixei 6 pontos no intervalo, né? Chegando aqui no final, eu vou fazer uma correntinha aqui. Aí eu vou vir, cortar meu fio. Vou puxar e aí deixo esse fio aqui em espera pra gente arrematar depois. Eu vou cortar esse daqui só pra não me atrapalhar, né? E a gente vai vir para a próxima carreira. Essas carreiras do calcanhar, elas são carreiras que a gente inicia e finaliza. A gente não vai fazer carreiras de ida e volta pra gente conseguir obter esse resultado aqui, ó. Tá vendo da voltinha? Pra gente conseguir fazer essa voltinha perfeita, a gente precisa fazer carreiras de ida e volta e também fica bonitinho, né? A gente não pode fazer, na verdade, carreiras de ida e volta, assim, eu acho que fica mais bonitinho. Então, a gente vai vir aqui pra fazer a próxima, né? Aí, o que nós vamos fazer? Voltei aqui pro início de novo, né? Aí, aqui, ó, é meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto, né, que eu comecei. Aí, eu vou pular esse primeiro mais um, vou vir aqui no terceiro e vou entrar na laçadinha de trás somente, faço uma correntinha e faço um ponto baixo. Aí, vai ficar assim, aí eu puxo aqui pra dar uma ajeitadinha, né? E aqui eu vou fazer pontos baixos até chegar do outro lado. Só que quando chegar do outro lado, eu também preciso deixar 2 pontos baixos também lá. Então, eu vou fazer aqui e vou deixar 2 pontos baixos, então eu só vou fazer até aqui e deixarei esses 2 pontos baixos aqui. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês quando eu chegar lá do outro lado. Cheguei aqui no final de novo, então aqui, ó, ficou igual eu falei, deixei 2 pontos baixos aqui, sobrando, e a gente vai fazer igual na carreira anterior. Deixa eu só apertar esse ponto aqui, porque não é bom que esses últimos pontinhos fiquem folgados, porque quando a gente vem fazer a carreira nivelando, a gente vai trabalhar dentro deles também. Se ficar folgado, vai ficar buraquinhos. Aí, eu faço a correntinha, né, pra amarrar, finalizar, e aí eu vou cortar novamente. Então, eu sempre vou deixar 2 pontos no início e 2 no final. Então, eu vou fazer essa sequência dessa mesma forma, deixando 2 pontos no início e 2 pontos no final, por 6 carreiras. Então, aqui a gente já fez 2, então a gente vai fazer mais 4. E quando eu terminar as 4, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, a parte do calcanhar são 6 carreiras, deixando 2 pontos no início
e 2 pontos no final, tá bom? Então, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como ficou. Então, eu fiz as 6 carreiras, como eu falei pra vocês, né? Aqui dá pra gente contar pelos nozinhos, né? E aí, eu não arremato esses fios agora. Eu não corto eles, né? Eu deixo eles aqui pra eu cortar só depois que eu fazer a carreira de nivelamento, né? E aí, assim, eu não mostrei pra vocês, mas geralmente esses deste lado aqui, eu arremato conforme a carreira, né? Eles estão aqui por dentro, vou escondendo eles. E desse lado aqui, quando eu tô fazendo a carreira, eu trago ele pra cá, né? E escondo ele por baixo, né? Mas aí só não pode esquecer de deixar de contar o pontinho aqui. Então, essa daqui vai ser a nossa base da nossa sandalinha. E agora nós vamos passar para partes de acabamento da sandalinha. Vamos fazer essa correinha, o acabamento aqui do lacinho e do nosso fecho e essa partezinha aqui de trás. Então, a gente já tá perto de finalizar. Pra gente fazer aqui o nivelamento, você tem duas opções. Ou você começa aqui nessa abertura aqui, ou você começa na parte de trás. Dá no mesmo, não tem muita diferença assim, né? Aí vai da sua preferência com a questão de acabamento depois no final, quando você for finalizar a peça, né? Eu vou começar aqui pela parte de trás, mas não vou começar pelo meio, porque eu vou vir aqui aproveitando para esconder essa pontinho que ficou. Aproveito e mostro pra vocês que aí foi como eu escondi nas partes de baixo, né? Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, sempre que eu finalizo, que eu inicio uma carreira, eu pego só na alcinha de trás, faço uma correntinha, volto aqui na frente e faço um ponto baixo. E aqui, ó, vai ter duas linhas pra esconder, né? Tem a que a gente tá fazendo e a outra. Então, eu vou colocar uma por fora e uma por dentro. Aí, eu faço assim quando eu vou esconder essas daqui. Aí, coloco ela assim, e aí vou trabalhando ponto baixo, normalmente, com elas lá dentro. Quando a gente tá escondendo a linha, o ponto tem que ficar um pouquinho mais apertado pra ela... pra não ficar aparecendo a linha, nem não dar diferença no tamanho. Então, aqui eu vou fazer até o final da carreira. Aqui, ó. Cheguei aqui no meu finalzinho aqui, né? E aí, aqui eu já posso colocar aqui pra arrematar. E aí, agora a gente vai começar a fazer as descidas. Pra fazer as descidas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir já direto aqui naqueles pontinhos em que a gente deixou, né? Vou puxar aqui essa linha. A gente deixou aqui, foi o primeiro pontinho que eu deixei. Agora eu venho no próximo. Aí aqui, ó, já vai pra carreira de baixo. Primeiro pontinho que eu deixei. Depois eu venho no próximo. E aqui a gente já vai pra carreira de baixo. O primeiro pontinho que eu deixei. Depois eu venho no próximo. E a gente vai pra carreira de baixo. Primeiro pontinho. Segundo pontinho. Vamos pra carreira de baixo. Primeiro pontinho. Segundo pontinho. E aqui, a gente já deixa aqui a linha pra arrematar, né? Vamos pra próxima carreira. Vamos pra carreira de baixo, né? Que é a carreira já da sola. Então, a gente vai fazendo pontos baixos aqui, normalmente. E aí, ó, aqui a gente vai consertando, dando umas puxadinhas aqui pra se acertar, né? Depois é só a gente vir cortar aqui os pontos. Então, vai ficar assim, ó, quando a gente terminar, tá vendo? Vai meio que fazer uma curvinha. E aí, a gente vai fazer pontos baixos ao redor até chegar aqui. Aqui é a mesma coisa. Vamos fazer pontos baixos nos dois, pula pros dois. Mas eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, cheguei aqui no último ponto. No último ponto aqui da parte de baixo, né? Então, eu vou subindo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Os dois pontinhos que a gente deixou. Aqui tem um
E aqui tem outro. Aqui tem um. E aqui outro. E aqui tem um. Aqui tem o outro. Então, são 2 pontinhos sempre, né? Aqui. 1, 2. Aqui tem 1, 2. 1, 2. E aí, a gente vai aqui, ó. É o último ponto da parte que eu deixei, né? Da última carreira, né? A gente vai finalizar aqui. Aqui nessa carreira eu não vou fazer esse último ponto, eu vou finalizar igual a gente fez na outra parte. Então, a gente vai deixar um fio mais longo aqui também, cortar, né? Então, a gente vai deixar um ponto aqui sem fazer, né? Independente de onde você for, do espaço que você for finalizar, você deixa um ponto. Então, só não aconselho vocês fazerem nesse... aqui, né, no degrauzinho, né? Então, tem que ser um espaço que dê pra você deixar esse ponto pra gente fazer esse arremate invisível. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Eu deixei um ponto aqui no final, aí eu vou pegar a agulha, vou entrar por trás, né, no primeiro ponto lá que a gente trabalhou da carreira, ele fica mais apertadinho, né, normal. Porque eu puxo bastante por conta do fiozinho, né, que a gente faz pra arrematar. Aí a gente veio de dentro pra fora. Aqui a gente vai colocar na alcinha do ponto e nessa perninha aqui, ó. Aqui. Aqui a gente já tem que puxar e regular pra ele ficar do tamanho dos outros pontos, ó, tá vendo? Pra não dar diferença, não ficar buraquinho. Então, a gente vem aqui, ó, de fora pra dentro, naquele ponto que a gente deixou, né? E aí, a gente vai puxar também e regular pra ele ficar certinho do mesmo tamanho que dos outros pontos. E aqui é igual eu falei, você vai vir aqui por dentro, né? E no primeiro pontinho já aqui, você já vai fazer um nozinho aqui, ó. Pra ficar firme esse ponto aqui e ele não abrir depois. Aí depois você vai e esconde do jeito que você tá acostumado a arrematar aí, tá bom? Aí você esconde e arremata. Eu vou cortar essas linhas, arrematar essas linhas e volto pra gente dar continuidade, que a gente vai fazer a corrinha aqui da frente e a daqui de trás. Bom, agora vamos fazer aqui a nossa corrinha da frente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu já deixei marcado aqui pra não me perder. Nós vamos contar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai entrar no 6º ponto. Igual quando eu já tinha mostrado. A gente pega na alcinha de trás, faz uma correntinha. Vem no ponto normal, faz um ponto baixo. Aí, puxa aqui pra acertar o ponto. Aqui nós vamos fazer um total de 5 pontos baixos. Aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5. Aí vamos fazer esses 5 pontos baixos. Depois que eu fiz os 5 pontos baixos, aí eu vou fazer uma correntinha. Vou virar e aí eu vou fazer 5 pontos baixos. Eu vou fazer um total de 5 carreiras. Então, são 5 carreiras com 5 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer sempre uma correntinha pra virar o trabalho. Então, são 5 carreiras com 5 pontos baixos. Eu vou fazer as 5 aqui e volto. Aqui eu já tô na terceira, né? Falta só mais 2. Finalizei aqui as 5 carreiras com 5 pontos baixos. Aí, vamos fazer uma correntinha, né? E nós vamos pular o primeiro ponto e o último ponto. Então, nós vamos ficar com 3 pontos baixos aqui, desculpa. E aí, a gente vai fazer sempre uma correntinha pra virar o trabalho.
E vamos continuando. Então, aqui, nesse final aqui, nós vamos fazer 9 carreiras com 3 pontos baixos, tá? Aí eu vou fazer aqui 9 carreiras com 3 pontos baixos e já volto. Terminei aqui, então só recapitulando, vão ser 5 carreiras de 5 pontos baixos e 9 carreiras de 3 pontos baixos. Aí aqui, vou fazer uma correntinha, e aqui eu vou deixar já um fio maior pra gente costurar, né? Fiz a correntinha aqui pra não soltar, e vou deixar um fio maior pra gente costurar. A gente vai dobrar essa partezinha aqui, na verdade, a gente não vai fazer agora, vai deixar esse fio maior pra costurar. E aí, nós vamos fazer agora a parte aqui de trás, tá bom? A gente vai fazer a correinha aqui de trás. Pra fazer aqui a parte de trás, eu já deixei marcado, né? Mas nós vamos achar o meio aqui, né? E aí, depois que você achar o meio, você vai contar 3 correntinhas. Quer ver? Vai dar aqui... Peraí, deixa eu acertar aqui, porque tem que ser o meio aqui de trás, né? Aqui a gente achou o meio, né? A gente vai contar 1, 2, 3, né? 3 correntinhas, aí vai dar aqui. A gente achou o meio, contamos 3, entramos na terceira. Aí vamos só na alcinha de trás, faz a correntinha, depois pega o ponto todo e faz o ponto baixo. O meu tá apertado porque foi aquele último ponto lá. Faz o ponto baixo, né? E aqui nós vamos fazer 5 pontos. 2, 3, 4, 5, né? Vamos virar e fazer uma correntinha, né? E faz 5 pontos de novo. Então, nós vamos fazer um total de 6 carreiras com 5 pontos, tá? 6 carreiras com 5 pontos baixos, sempre fazendo uma correntinha pra virar, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto. 6 carreiras com 5 pontos baixos, só recapitulando. Feitas as 6 carreiras, a gente faz uma correntinha, né? E pode cortar. Aí, aqui, este fio aqui, vocês vão esconder ele aqui dentro e arrematar ele, né? Esconder ele aqui, porque a gente vai fechar aqui com o outro fio, não vai ser com este. Nós vamos fechar com o outro fio que a gente vai passar aqui por baixo, tá bom? Agora, nós vamos fazer a finalização aqui. Eu usei essa linha aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu não sei a cor. Ela é bem parecida, né? Ela é só um tomzinho mais claro, tá vendo? E ela é uma Anne. Ela é um pouquinho mais fina do que a Bella, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pontos baixíssimos ao redor da sandalinha, né? Pra ficar este acabamento aqui das correntinhas aqui, né? Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Eu não vou iniciar o ponto baixíssimo aqui atrás, porque a gente vai aproveitar pra já fazer esse fechamento aqui, né? Eu já escondi a linha, já arrematei. Então, aqui não tem problema você começar em qualquer outro lugar, né? Porque aqui o ponto baixíssimo a gente faz um acabamentozinho bonitinho na hora de fechar, né? E não dá pra ver. Então, a gente vai fazendo aqui pontos baixíssimos, sem apertar, porque se a gente apertar o ponto aqui, a sandalinha vai emborcar. Então, esta carreira aqui tem que ser feita bem devagarzinho, com muito cuidado, pra você não perder seu sapatinho aqui já na finalização. Aí, aqui, ó, essa parte aqui da abinha, eu vou virar ela pra dentro pra ela ficar rentezinha lá. E aqui é só você pegar um ponto de trás, né? Aqui um ponto aqui da sandalinha, né, mesmo. Na verdade, até esse aqui. E aí, você vai pegar o primeiro aqui, por dentro. Deixa eu enfiar a agulha aqui, que aí fica mais fácil de visualizar, né? Aqui, ó. A gente vai colocar um pontinho
aqui, ó, no primeiro pontinho, tá vendo? E aí você puxa, esse daqui pra mim vai ser mais apertado, porque é aquele que eu finalizei, né? Aqui você puxa e vai fazendo isso. Quando você prender o primeiro, automaticamente os outros já vão se acertar. Aqui tá mais apertadinho, porque é aquela carreira lá que eu finalizei, né? Então, é só isso mesmo. A gente vai fazer pontos baixíssimos para finalizar. Aí, aqui, quando chegar nessa correinha aqui, a gente não vai fechar ela ainda. Nós só vamos fazer pontos baixíssimos aqui ao redor dela. A gente sobe fazendo pontos baixíssimos, desce fazendo pontos baixíssimos e vamos encerrar aqui. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto. Bom, e então agora nós vamos finalizar aqui. Eu terminei os pontos baixíssimos, né? Cheguei aqui no último. Aí eu vou pegar um fio maior, né? Vou deixar maior aqui porque fica sempre é mais fácil fazer com ele maior, sabe? Aí eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, né? A ponta. Aqui eu vou segurar esse pontinho aqui. Foi o último que eu fiz, né? Aí eu vou vir aqui, ó. De cima pra baixo, entrando no meio do pontinho, né? Depois a gente vai ter que prender ele, né? E aí a gente vai entrar aqui no meio do ponto baixo aqui. No meio do ponto baixo aqui e trazer aqui pra trás. Pra gente formar uma correntinha falsa, né? Aqui a gente prende ele para não ficar soltando aqui, né? A gente podia ter prendido no início. Mas, enfim, a gente prende ele pra não ficar sobrando aqui. Aí, aqui, ó, a gente simulou as duas correntinhas aqui do ponto baixíssimo, tá bom? Agora, nós vamos fechar a solinha, né? Eu tinha esquecido de mencionar, mas aqui eu geralmente gosto de colocar um EVA aqui dentro, aí eu só corto ele mais ou menos do mesmo tamanho, não pode esquecer que tem que deixar as beiradinhas aqui, né? E aí eu colo com cola de silicone mesmo, cola de silicone líquida, e aí eu colo aqui só pra deixar a solinha mais firme, né? Aí aqui eu tô fazendo a mesma coisa na solinha de cima, que antes eu não fazia. Só que eu percebi que dentro, depois, fica meio que um vão, sabe? Aí eu tô colando aqui também. Eu também deixo um espacinho na borda, até porque quando a gente aperta, ela sai, né? Ela espalha, né? E aí eu venho e encaixo certinho a solinha aqui, né? Encaixo certinho o sapatinho na solinha, né? E aí eu aperto por dentro, assim, ó. E aperto, e aí a gente tem que esperar uns minutinhos até a cola dele, né? A cola secar um pouquinho, né? Daí eu vim com a linha Anne, da cor que eu fiz os acabamentos, pra fechar aqui. E fechar daquela mesma forma que a gente sempre faz. Nessas daqui eu fiz o seguinte, eu peguei essa alcinha que sobra e peguei só na alcinha de fora da solinha, né? Aí a gente pega aqui e vamos fazendo os pontos baixíssimos. Só uma alcinha de cada, pegando uma alcinha de cada. A alcinha de dentro, no caso seria de dentro da solinha, né? A gente deixar de fora. E a alcinha que sobra já do sapatinho. E nisso eu vou fazendo pontos baixíssimos até chegar do outro lado aqui. Aqui não tem segredo. E aqui também é a mesma situação do pontos baixíssimos do acabamento. Você não pode apertar, porque se você apertar, aí deforma e emborca o sapatinho, né? Então, é só fazer pontos baixíssimos, pegando a alcinha que sobrou do sapatinho com a alcinha no caso vai ser de dentro, né? Da solinha. E é só fazer até o outro lado. Eu não mostrei aqui fazendo, mas eu peguei duas
fiz 2 cordãozinhos pra gente fazer o lacinho e também fazer o fechamento. Aí esta maior aqui tem 85 correntinhas. Então, é um total de 85 correntinhas na maior, que é a do tornozelo. E 35 correntinhas pra gente fazer o lacinho. Aí, aqui a gente pega um pedaço de linha aqui. Não tinha cortado ainda, mas vou cortar. E aí, pra gente fazer o lacinho. Aí, a gente vai dividir mais ou menos o mesmo tamanho, assim, né? No meio. Aqui. E aí, vai ficar assim. Tipo um Ezinho. Aí a gente traz essa parte de trás pra baixo. Aqui eu vou passar aqui, vou dar umas 2 ou 3 voltinhas. E vai trazer um lado pra frente. E o outro pra trás, né? Depois a gente junta os 2 lados aqui. E dá um nozinho. Pode dar mais de um nozinho pra ficar bem apertadinho. Antes de você apertar e finalizar, é bom que você ajeite o lacinho primeiro, né? Aí aqui eu finalizo, né? E finalizo aqui. Aqui pode cortar rentezinho aqui, porque a gente vai fazer a finalização lá com um pinguinho de cola. Aí aqui você vai usar a cola que você sabe que não vai ter problema de soltar, né? Com lavagem, né? Aí aqui a gente dá um pinguinho, né? Vamos pegar um pinguinho de cola aqui, né? E colocar aqui do outro lado, porque aqui você vai colocar do lado contrário. Então, eu fiz este lado aqui, então eu tenho que fazer este lado aqui, né? A gente fez aqui esse lado com a abertura pra cá. E agora eu vou fazer este lado com a abertura pra cá. Então, o lacinho fica do lado contrário. Aí, só colar aqui o lacinho. E vamos fazer agora essa finalização com as pérolas. Nesta parte aqui da pérola, você vai deixar os 2 nozinhos aqui normal, do início do final da correntinha. Daí, nós vamos vir e colocar uma pérola em cada ponta. Aí, é bom que deixe um espacinho. Eu vou colocar aqui com a agulha. Coloquei aqui a pérola aqui, uma de cada lado. Aí, aqui, é bom que tenha um espaço, deixa um espaço, uma linha, tanto no início quanto no final, né? Pra gente poder colocar a pérola. Aqui a gente vai dar um nó aqui, só que aí, ó, pra gente fazer um nó pra ficar bem pertinho da pérola, a gente deixa o lacinho folgado e depois vai trazendo ele aos poucos até chegar lá pertinho, tá vendo? Aqui você vai dar 2 nozinhos bem apertadinhos e pode cortar a linha rente se você não se sentir segura. Você dá um pinguinho de cola, eu não coloquei, então no meu caso não precisou. Aí você dá um pinguinho de cola e finalizou. Aí a gente vai fazer isso dos 2 lados, tá? Eu não precisei colocar, eu dei 2 nozinhos bem apertado e depois eu cortei rentezinho, tá bom? Aí a gente vai fazer dos 2 lados e a gente volta pra fazer o último acabamento aqui da sandalinha. Aqui pra finalizar, só falta fechar esta parte aqui. A gente vai pegar a parte que a gente deixou, né? Foi o que a gente deixou pra costurar. E nós vamos dobrar essa abinha até a carreira que a gente começou, até a última carreira de 5 pontos, né? No caso, aqui, ó. Quando a gente começou a fazer os 3 pontos. E aí a gente vai unir junto com os 3 pontos da primeira carreira que a gente começou, 3 pontos baixos. Então, aqui a gente vai dar só 3 pontinhos. 3 pontinhos, pegando os pontos baixos que a gente já tinha feito, né? Aqui. Só pegar os 3 pontinhos. Aqui eu vou vir aqui na correntinha aqui do lado, ó.
E vou vir aqui nessa última correntinha aqui também, pra finalizar e ficar com o acabamento bem perfeitinho. Aqui eu venho no primeiro pontinho aqui embaixo, entro, dou um nozinho. E aqui a gente aperta bem pro nozinho não aparecer. E aqui é só esconder como de costume, arrematar como de costume vocês fazem. E cortar a linha. Eu vou terminar de arrematar aqui e já vou. Aqui agora vamos pegar e passar a pérola aqui dentro do buraquinho, né? Tanto na parte de trás quanto na parte da frente, né? E aí você se atenta pro lado que você fez, né? O pé direito ou o pé esquerdo, pra eles ficarem iguais. Fechar. Aí aqui a gente vê uma diferença de um sapatinho que eu acabei de fazer pro outro, porque estes sapatinhos a gente precisa modelar. Então, como é que eu faço? Eu coloco o moldezinho. Eu gosto de usar esse de acetato porque ele é mais maleável e... Enfim, eu prefiro esse. Eu tenho um vídeo no canal falando por que eu prefiro esse. E aí depois vocês dão uma olhada lá. Aí o que acontece aqui? Aqui, pra sandalinha ficar assim bonitinha, a gente precisa molhar, né? Fazer aquela molhar. Eu vou molhar aqui e já mostro pra vocês. Eu molhei aqui só pra não molhar a mesa com as outras coisas e mostro pra vocês. Ó, tá vendo? Dá pra ver até que a cor tá diferente. Eu molho onde eu vejo que eu preciso que ela se ajeite. Às vezes onde tem algum buraquinho de ponto, assim, mais aberto. Aí eu vou molhando e também aqui na frente pra se encaixar direitinho. Aí aqui a gente precisa deixar ela já do jeito certinho pra ela secar. Do jeito certinho que a gente quer vender, né? Que é pra ficar no pé do bebê. Aí faz o lacinho aqui, né? E vai acertando aqui. Conforme você for apertando pra ela moldar no moldezinho, ela vai desfazendo todas essas partes emboladas, né? E aí vai ficando mais igualzinha a outra. Aí aqui é só esperar secar. E aí vocês vão conseguir ver ela mais certinha, né? E esse foi o nosso modelinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.